Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para uma semana incrível. Deixa eu arrumar meu óculos aqui para eu ver as perguntas de vocês. Que hoje vocês podem perguntar o que vocês quiserem, porque o assunto tá muito hard, né, meu povo? Dá-lhe de óculos, né? Boa noite, oficialmente agora para vocês. Tudo certo? Tudo bem? Deixa eu botar também, tirar isso aqui. Aí não fica fazendo reflexo. Quero saber de vocês, gente. Quem aqui está empolgadíssimo para a nossa semana? Por favor, levante a mão aqui para mim. Quem tá empolgado para a nossa semana? Vocês estão sabendo tudo o que vai acontecer essa semana? O que vai acontecer, Paula? Simplesmente a sua profissão vai mudar. Da água pro vinho. Por quê? Porque eu não sei quem leu o e-mail que eu fiz aqui, né? Exclusivamente eu mesmo, real, oficial. Escrevi pra vocês. Eu quero transbordar tudo que eu puder pra vocês essa semana, porque de verdade que eu tenho muito forte dentro de mim, já faz alguns anos, né, isso, que quanto mais você dá, mais você tem. Então, pra você poder ser cheio, às vezes você precisa transbordar, né? Então, quando você guarda aquilo só pra você, né, como se fosse num vaso, assim, naqueles odres velhos, assim, se você tiver guardando aquele óleo por muito tempo, ele pode estragar lá, então ele tem que ser renovado, tem que vir óleo novo, né, gente? Tem que vir conhecimento novo. Então, quanto mais eu entrego pra vocês, mais eu sou cheia, então é isso que eu quero entregar pra vocês, e é real, oficial, é de graça sim. E a única coisa que eu quero e que eu espero de vocês é que vocês interajam, que vocês contem comigo, que vocês me contem o que vocês estão achando, que vocês também se entreguem em nível hard. Porque eu vou falar a verdade pra vocês. Vocês acham que é fácil pra mim me entregar em nível hard? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 3 empresas, né? Agora a gente tá em uma fusão, assim, uma mudança das empresas. Tô com várias ideias, assim, novas pra Incitec, pra Paula 2 Cursos, pra outra empresa que a gente tem. Então é super corrido no meu dia a dia, mas mesmo assim eu falei, não, gente, posso estar cansada, posso estar com dor de cabeça, posso estar com enxaqueca, seja o que for. É isso que me renova, que me motiva, é poder ajudar outras pessoas também, porque eu sei que isso é um propósito de vida pra mim, né? Então bora lá, gente. A única coisa que eu peço pra vocês é que vocês também se entreguem em nível hard aqui pra mim, tá? Porque eu quero ver, então, vocês me dando testemunho de conquista, assim como eu recebo diariamente dos meus alunos testemunho de conquista. Tá bom? Então, pra vocês terem ideia, hoje o tema da nossa live é sensacional, né? E ele é real oficial, assim como eu gosto de ver, né? O que significa isso? A gente vai falar sobre como começar uma empresa de consultoria de alimentos do absoluto zero, tá? E pra não ficar só a minha opinião aqui, né? Que eu sempre tô aqui com vocês, eu resolvi chamar uma aluna minha, que inclusive ela é de Curitiba, a Dani, e a história dela é incrível. Eu já fiz, eu acho que, sei lá, umas 3 lives com ela, e a gente tem muito mais papo ainda, então por isso ela tá fazendo mais uma live aqui com a gente. E eu posso ser sincera, eu acho que essa live de hoje vai ser pouco pra tanta coisa que a gente tem pra transbordar pra vocês, mas não se preocupem não, porque a gente tem a semana inteira de live, né, meu povo? Então se a gente não conseguir conversar tudo hoje, amanhã, por exemplo, a gente vai continuar esse assunto. Então hoje é com a Dani aqui, gente, 19 horas, né? Como começar sua empresa de consultoria de alimentos do absoluto zero. E amanhã é com a Aline Assis, né, da rotulagem. Então a gente vai falar sobre o Empreende Alimentos. Então eles são assuntos complementares, como começar a sua empresa de consultoria de alimentos, né, do absoluto zero e ter sucesso. E amanhã com a Aline, amanhã 19 horas, não se esqueçam também, vai ser um complemento. Então, visões diferentes, né, pra vocês terem ideia, ó. Eu sou veterinária, a Dani é nutricionista, e a Aline é engenheira de alimentos, então visões de profissões diferentes que se complementam nessa área e principalmente nessa parte do empreendedorismo, tá bom? Perguntaram assim, essa live também funciona para quem está se formando agora? Super, Lari, super! Sempre falo para vocês que a nossa profissão, ela começa ainda na faculdade, tá? Então é a melhor hora para você começar a pensar nisso, tá bom? Então vamos chamar a Dani aqui pra gente já começar o nosso assunto hard. Vou tirar minha coberta aqui, porque, gente, tô cheia de coberta, pra você ter ideia. Curitiba tá frio pra dedéu. E quero estar bem de boa aqui pra conversar com vocês. Então vamos chamar a Dani. E vocês, ó,
vamos relembrar então só nosso cronograma aqui enquanto eu chamo a Dani. Hoje, como começar sua empresa de consultoria do absoluto zero. Amanhã, empreende alimentos com a Aline Assis, que eu acho que vocês vão também, ó, amar. Quarta-feira a gente tem live de perguntas e respostas, tá? Então, se vocês tiverem muita dúvida aqui, anota a sua dúvida. E quarta-feira vai ser uma live exclusiva comigo só pra responder todas as suas perguntas, tá bom? Então vá anotando sua dúvida aí, porque senão vai ficar sem resposta. Quinta-feira, como perder o medo e ter realmente, né, gente, segurança técnica. Então é você, sabe, bater no peito e falar assim, não, pode me contratar que eu sei do que eu tô falando, que eu vou solucionar seu negócio, entendeu? Essa é a live de quinta-feira. E sexta-feira começa o nosso intensivão BPF, que particularmente eu acho que é um tema, assim, ó, sensacional, porque a aula de sexta-feira, gente... qual que é a aula de sexta? A aula de sexta-feira são os pilares das boas práticas de fabricação em empresas de alimentos, tá? E esses pilares você utiliza tanto para indústria, frigorífico, supermercado, serviço de alimentação, né, açougue, enfim, você utiliza para qualquer empresa de alimentos, tá? Então essa vai ser a aula de sexta. Aula de sábado, gente, vai ser o treinamento de boas práticas que eu vou dar para vocês um presente, que é o meu treinamento de boas práticas, tá? E domingo eu vou mostrar o meu manual de boas práticas pra vocês, porque eu sou doida? Talvez, quem sabe, né? Mas enfim, vou mostrar pra vocês, porque eu já falei no começo da live qual que é o meu propósito aqui com vocês, né? Então, vou mostrar o meu manual de boas práticas no domingão. E além de tudo, quem tá mais chegado aqui, né? A gente tem um pessoal aqui que é mais chegado, que é mais hard. Quem aqui é mais chegado, que tava nas lives de semana passada... tá sabendo que no domingo, agora, aí muita gente vai falar, meu Deus, aleluia, Paula, chegou a nossa hora, chegou, meu povo. Domingo, agora, a gente vai abrir as inscrições pro nosso curso completo de RT e consultoria de alimentos, tá? Vai ser a nossa turma 8 desse curso online, porque a gente tinha o curso presencialmente antes, né? E já tinham várias outras turmas, mas vai ser a turma 8 do curso online, porém... que a gente tem pra falar pra vocês, que as vagas são extremamente limitadas, nós temos mais de 1000 alunos nesse, só no online, imagina no presencial. E as vagas são extremamente limitadas, porque a gente gosta de cuidar muito bem de cada um dos nossos alunos. Então, por isso que tem muita gente me perguntando, Paula, eu quero entrar na lista de espera, como é que faz? Dessa vez, a gente não tem lista de espera, porque a gente tá recebendo muita procura, tá? Tem muita gente realmente me mandando mensagem. Então, pra ficar justo o negócio, vai ser assim, quem tiver na live, nós queremos entregar essas vagas que tem, essas poucas vagas que tem, realmente para quem está mais comprometido, porque a gente gosta de aluno hard, né? Então, para quem está mais comprometido. Quem são as pessoas que estão mais comprometidas? Quem estiver com a gente na live de domingo, dia 6/6, às 19 horas, ou seja, domingo agora, 7 horas da noite, vai saber como fazer parte desse time, tá bom? Então, se eu fosse você, eu não perdia por nada nessa vida, né? Vamos lá, gente. Ai, tô adorando. Gente, ó... obrigada por melhorarem minha segunda-feira. Vocês super interagindo aqui, ó, comentando a profissão de vocês. Que coisa mais linda. Olha isso, pessoal. Nutricionista, médica veterinária, engenheira química. Olha só. Gestão de qualidade, engenheira de alimentos, médica veterinária. Tô amando, gente. Ó, vocês são sensacionais. E o pessoal falou sobre o valor do curso. Gente, tudo sobre o curso, a gente vai falar no dia 6/6, tá? Anotem na agenda. Quero ver quem aqui já anotou na agenda, está esperando pelo dia 6. Já coloca aqui nos comentários pra mim, anotado, tá? Então eu sei que você é o hard, já pegou o recado e já anotou dia 6/6, 19 horas, tá bom? Que a gente vai falar tudo sobre o curso lá, tá bom? Olha, tem até farmacêutica, bióloga. Uau, que incrível, gente! Estudante... A Dani já tá aqui, eu vou chamar ela então e vocês vão anotando todas as suas dúvidas aí pra gente, tá bom? E essa semana, então, aproveitem essa semana, gente, gratuitão aqui, hein? Química industrial, uau, várias profissões aqui, ó. O pessoal já colocando anotado aqui nos comentários. Que legal! Anotado! 6/6, anotado! Gente, vocês são os mais hards aqui com vocês. A gente tá aqui pro que interessa, né? Então vamos pro que interessa. Mas tô amando ver os comentários de vocês. Já chamei a Dani aqui. Oiê! Olá, Tudo bem, Dani? tudo e você? Bem também. Meu Deus, mulher, quantas lives já fizemos juntas? Um monte, né?
Perdemos a conta, né? Ó, ergue um pouquinho a câmera que tá cortando um pouquinho seu rosto. Peraí. Tava vendo só? Aí, Assim? agora sim. Mas, Dani, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal aqui tem muita gente nova chegando. Então, eu sei que o Uhum. pessoal antigo tudo já te conhece, porque você já é figurinha carimbada lá no curso também, né? Você é aquele tipo de. Você é aquele tipo de aluna que faz amizade com todo mundo, né? Do Brasil inteiro. A menina conseguiu até trabalho no Rio Grande do Sul, estando aqui em Curitiba com outros alunos do curso, né, Dani? Então, Sim. mas pro pessoal novo que te conhece, conta quem é você, o que você faz, sua profissão eu já contei, mas pode contar brevemente o que você faz aí pro pessoal te conhecer. Eu sou a Daniela e eu sou nutricionista, já sou formada desde 2015, 6 anos. Comecei já com consultoria para uma empresa terceirizada de São Paulo. Então, eu fiz mais ou menos uns 4 anos por essa empresa. Aí depois eu comecei a fazer mais sozinha e ano passado, não, em 2019 eu fiz o curso de rotulagem, né, da Line, né, que daí eu comecei a me especializar mais em rotulagem. E 2020, em agosto, mais ou menos, uma amiga minha me chamou para abrir uma empresa de consultoria, a Renata, e daí a gente chamou outra amiga nossa também, e a gente abriu uma empresa no meio da pandemia. Nossa, tipo assim, o pessoal tendo maior dificuldade na pandemia e vocês de repente começam o empreendimento, né? Vamos nadar contra a maré, vamos abrir uma empresa agora? Vamos ter sucesso durante a pandemia? Ah, assim que eu gosto, hein? Mas, Dani, conta pro pessoal como é que você me conheceu também. Então, eu conheci a Paula por conta da minha prima, que ela é médica veterinária. Ela estudou com a Paula. Na verdade, eu não conhecia a Paula na faculdade. A gente fez na mesma faculdade e nunca se vimos lá. Talvez já tivesse visto, né? Mas a gente nos conhecia. É, mas eu fui conhecer você depois, no curso que um dia a Aline falou para mim: ah, ela vai fazer um curso presencial, acho que foi 2019, né? Não. Ah, é, mas foi antes, né? Foi no começo, É, então, né? eu fui em dois, Theo. Daí eu conheci você, daí depois a gente também descobriu que nossos pais trabalharam junto e foi. Curitiba, né? Curitiba sendo Curitiba. E assim foi que a gente se conheceu. Mas sabe uma coisa que eu acho super legal, Dani? Que eu amo acompanhar histórias, né? Então, assim, tem algumas histórias que, que ficam impactadas para nós, né? Então, ainda mais por toda essa proximidade que a gente tem devido a conhecidos, né? Então, nossos pais trabalharam juntos, a tua prima é minha amiga, né? Eu já trabalhei com a Aline, com a tua prima, na verdade. A Aline, tua prima, que me colocou em frigorífico. Então, isso é muito legal, né? Essa história toda, assim. Sim. E e ver também, quando você chegou lá no meu curso, a primeira vez, né? O primeiro curso que você fez, eu nem sei se a Camila estava nesse curso. Foi no primeiro que a Não, Camila estava? Não? Ah, tá. não. Eu conheci a Aline da. Sei, Esqueci o nome dela. cientista de alimentos, né? Eu sei o que é a Aline, porque é tanta Aline na minha vida. Nossa, meu Deus do céu. Aí, ó, a Aline tá aqui, ó, que você tá falando Ali, dela. ó, foi ela que eu conheci ela. A Aline vai fazer curso, vai fazer live com a gente também na quinta-feira. Olha que legal. Ai, que legal. Mas a Aline é outra figurinha carimbada que estava em todos os cursos Sim, presenciais que tinham da vida. Ela estava aqui, batendo cartão. Ela precisava daquele selinho, sabe? Tipo, como é que é o nome daquele selo? uma estrelinha. Não, aquele selo de fidelidade, né? Fez tantos cursos, ganha, né? Sei lá. Fazer o finalzinho fidelidade dos cursos da Paula. Uhum. Das... Mas enfim, olha, eu já papeando aqui. Vamos um pouquinho interessa. Mas o que eu queria falar é que quando você fez o curso aquela vez comigo, que foi até de consultoria, né? Foi. Você trabalhava com consultoria, mas você trabalhava para uma empresa. Não era tipo você, Dani. Você Não. trabalhava para alguém. Então, o que acontece? Bom, eu sei porque a gente já conversou muito sobre isso. Você não tinha autonomia, né? Enfim, conta um pouquinho você, então, melhor do que eu, né? O que é trabalhar para outra empresa? Então, quando eu trabalhava para essa empresa, chegava para mim já tudo que era o que eu tinha que fazer. Então, todo o cronograma, já tinha todos os
tudo que já estava feito, eu só ia lá aplicar. Então, assim, se o local chegasse para mim e falasse, olha, ai, mas isso daqui não tem necessidade aqui. Ah, porque eu precisava disso. Ah, porque eu precisava daquilo. Eu tentava, mas não tinha autoridade, assim, de falar, não, então vamos fazer desse jeito. Vamos Uhum. fazer de outra maneira. Não, era daquele jeito que a empresa exigia e eu tinha que fazer daquele jeito. Uhum. E também, né, Dani, até própria questão de remuneração, né? Quando você trabalha para alguém, a remuneração é menor do que se você mesmo Sim. trabalhar para você, né? Uhum. Então, Isso é. isso foi muito legal, assim, poder ver essa tua evolução, sabe? Então, beleza, você trabalhava para alguém, eu e a Dani, a gente já fez lives aqui, até se vocês procurarem no IGTV, vocês vão encontrar lá no fundo, porque foi muito legal a live que a gente fez. A gente falou sobre cinema, a Dani já fez consultoria em cinema, a gente falou sobre aeronáutica, né, Dani? Dani fez Uhum. consultoria em aeronáutica, então são lugares bem diferentes, assim, quem quiser depois busca essas lives lá. E aí, de repente, a Dani se encontrou num momento, assim, olha, eu bem prof que acompanhei contando a história da Dani, vê se pode. Mas a Dani se encontrou, você me fala, você acabou se encontrando, tipo, e agora? O que que eu vou fazer? Abro minha empresa, não abro? Aposto que te deu, assim, uma certa insegurança, né, Dani, sabe, de arriscar, assim, abrir tua empresa, né? Porque quando você tem Sim. alguma, quando você trabalha para outra empresa, por mais que seja autônomo ou seja CLT, você tem inconscientemente aquela falsa segurança, né? Ah, não, mas aqui tá tudo certo. E depois, se for por conta própria, se eu abrir minha empresa de consultoria, como é que eu vou dar conta? Você se sentiu assim? Sim, me senti muito. Nossa, é muito difícil porque, que nem você falou, você fica naquela que você tá acomodado, né? Só que lá também eu não tinha tanta segurança pelo fato que eu não sabia quanto tempo duravam os contratos, eu não tinha noção. Então, assim, chegava um mês antes, olha, mês que vem não precisa mais fazer. Aí você Uhum. pensa, meu, eu não tinha como nem fazer contas porque eu não sabia se eu ia continuar, não ia. Então, Nem se planejar, né? A Aline tá falando assim. Paulo, obrigada por essas meninas na minha vida. Não vivo mais sem. Aline, é muito legal, né? Esse networking que vocês fazem com as alunas. Eu acho incrível. Mas, Dani, e aí pra mim foi muito legal de poder acompanhar, assim, a tua saída dessa empresa. Aí você ter que começar a tua empresa do zero, né, de consultoria. Por mais que, ok, você resolveu fazer parceria, né, sociedade, enfim, com mais duas meninas, mas foi do zero. Vocês tiveram que sim, pensar em tudo do zero, do absoluto zero. Porque uma coisa é você trabalhar para alguém que tem, que nem a gente estava conversando, aquele tintim por tintim, tudo certinho. Outra coisa é você começar o teu negócio. Então, é. conta pra gente como é que foi essas etapas, assim, próximas etapas, como que você começou, o que que você teve que pensar primeiro. Claro, daí me conte também se ter feito o curso ajudou ou não. Agora é a hora da verdade, ó. Então, na verdade, assim, quando a gente, né, resolveu fazer, eu falei, ah, não, beleza, vamos fazer, né? A Renata me ligou, daí a gente ligou com a Estela e depois a gente fez uma reunião, as três, para conversar e tal, e organizar, porque assim, Paula, quando você tá sozinha, você sabe tudo que tá sucedendo ali, Uhum, né? Você faz as suas coisas, você faz tudo certinho, é você. Só que quando envolve outras pessoas na empresa, você tem que ter uma organização. Senão, não tem como, não flui. Porque imagine, você vai fazer um negócio, vai deixar no canto e daí vai fazer assim, assado. Não. Você tem outras pessoas que existem, né? Então, são outras opiniões, são outras visões, né? Porque também, que nem as duas, também já trabalharam também em estabelecimentos, né? A Renata veio de consultoria, ela já tinha feito, ela trabalhou em outros lugares. A Estela também, ela já fez auditorias, ela fazia. Então, assim, cada uma tinha uma visão diferente. Então, a gente teve que unir as três visões para fazer a empresa. sim. Então, assim, que nem pegar o curso, que nem o teu curso, me auxiliou bastante em questões de precificação também, questão de como se portar, né? Como você fazer, você abordar funcionário, como você trabalhar na parte de consultoria, porque consultoria não é algo que nem o RT, que você tá, é algo que é mais fixo, né? Que você tá Uhum. sempre indo, sempre tá lá, né? Consultoria é algo muito rápido, então às vezes você tem que fazer um serviço no máximo em um ano, que é um serviço rápido, né?
Daí, exatamente. E tem uma série de estratégias, assim, até, né, Dani, para a questão de prospecção de cliente, a organização da empresa, até. Eu sei que você fez até um checklist, assim, para a gente conversar na live hoje, né? Então, quais foram Fiz. os passos, assim, que vocês tiveram para começar a empresa? O que que vocês sentaram, vocês três, e pensaram assim, tá, e agora? Vamos começar uma empresa de consultoria de alimentos. O que que a gente precisa? Quais foram esses passos, assim, que você anotou? Então, o primeiro passo que eu anotei aqui, né, que na verdade eu fiz uma reunião com elas e a gente conversou sobre. O primeiro passo que a gente fez é escolher o nome, né? E porque isso é o básico. Você vai usar o teu nome? Não vai colocar um nome diferente? Como que você vai fazer? Quando é sozinha, é muito mais fácil, você usa o teu nome ali, tranquilo. Mas quando é uma empresa que tem outras pessoas, é mais fácil você ter um nome mais geral, né? Sim. Então, daí a gente decidiu o nome. Com isso, a gente pegou uma empresa de para fazer uma logo, né? A nossa logo. Então, assim, a gente decidiu a letra, a cor, tudo, toda essa parte da estrutura, né, da empresa, assim, que é o que as pessoas vão ver, né? Que eu Uhum. acho que é maravilhoso. Você fez também, né? No teu, você tem. E é legal porque quando você começa a fazer a questão de postar alguma coisa, você tem um padrão, né? Então você coloca lá, eu tenho a nossa cor é um laranja e o azul. Então a gente sabe que todo mundo já sabe ali que essas cores que vai ser e pronto, né? Então você começa a criar um padrão da tua empresa, né? Eu Tua achei bem, marca. é legal você falar isso. Assim, cada passo que você tá falando, minha cabeça já tá assim, ó, divagando, sabe? Porque assim, eu vejo, por exemplo, a questão do nome, às vezes a gente fala assim, ah, beleza, tem que escolher um nome. Mas aí quando a pessoa para e senta para escolher um nome, não é algo fácil. Tipo assim, ah, Não. beleza, vou escolher um nome. Ah, beleza, Quali Control. Ah, mas espera lá, Quali Control já existe, né? Então, eu vou ter que pensar em outro nome que tenha um significado com o que eu faço, que leve minha essência, as cores também, que é o que você estava falando, tudo isso envolve um pouquinho da personalidade da empresa, né? Enfim, sobre o nome, até queria dar umas diquinhas para vocês aqui, né? Uma palhinha. Algumas coisas de nomes vocês têm que pensar. Primeiro, o nome que você escolher, gente, ele tem que estar liberado no INPE, tá? Então, tem registro. Você pode fazer o registro da marca, o registro do nome. E às vezes, se você registra a Qualicontrol, se você olhar lá no INPE e tiver lá Qualicontrol, vocês não podem mais usar, porque senão vocês podem ser processados por isso, porque já existe alguém que utiliza esse nome, tá? Então, até isso vocês têm que pensar. Poxa, fez um branding lá. O que é isso, gente? Pegou e fez uma chuva de ideias. O que eu geralmente, Paula, faço? Eu pego e escrevo todas as ideias no papel. Então, por mais, gostei de Qualicontrol, obviamente eu não vou copiar, porque, né, Uhum. ninguém. Você só pode ser processado se você copiar, então não copia, pelo amor de Deus. Mas aí você coloca Quali Control, porque, por exemplo, é um nome que eu gostei, entendeu? Então coloco lá Incitec, Quali Control, essas são a lista de nomes que eu gostei, que são de profissionais de empresas de consultoria da área. Beleza. Agora, o que eu quero? Aí você começa a fazer essa chuva de ideias e colocar lá uns nomes mó aleatórios que, por mais que pareça besta, né? Por mais que pareça nada a ver esse nome, escreve. Porque pode ser que através desse nome você vá lapidando ele, vá melhorando. Uma coisa que eu usei, Dani, como é que é o nome daquilo? Até tenho no curso que eu falo pro pessoal o nome disso, que você Sai, você tem um site que procura, que junta, como é que usa? Como é que fala isso? não lembro o nome. Enfim, você consegue, gente, como é que é o nome? Você sabe? Você coloca duas palavras. Por exemplo, Incitec significa inspeção e tecnologia de alimentos. Aí você vai nesse site, depois vocês procuram o que faz isso. Se alguém souber o nome, por favor, coloque aqui nos comentários, que me deu um branco agora. E aí você coloca lá, inspeção e tecnologia de alimentos. Aí ele faz uma misturinha, assim, das letras e faz um compilado. E é isso que significa Incitec, inspeção e tecnologia de alimentos, né? Então, por exemplo, você pode colocar algumas coisas consultoria de alimentos, responsabilidade técnica e consultoria de alimentos, e fazer um compilado desse nome. Então, é só uma diquinha assim para vocês com relação ao nome. E com relação ao que você estava falando, a identidade visual, Dani, eu acho. Olá, o Brenner deu uma dica ali.
que faz esse. Isso, acrônimos, isso, obrigada, Brenner. Lembrei, é acrônimos. É mais ou menos isso, né? Acrônimo, que você consegue colocar lá no Google e acha sites que fazem isso. Mas aí, Dani, com relação ao que você estava falando sobre identidade visual, inclusive a gente já compartilhou algumas coisas com relação a isso, é que quando as pessoas veem a tua cor, a tua logo, associa a você. Então, uma identidade visual, com certeza, é muito importante. Pensar, né, numa paleta de cores, pensar enfim, numa logo. E hoje em dia dá para fazer isso até de forma gratuita, gente. E depois, quais foram os seus próximos passos depois da identidade visual, da logo, do nome, do Instagram? Então, daí depois a gente foi conversar com o contador para abrir empresa, né? Então, porque é coisas mais burocráticas, né? Então, as partes de CNPJ, essas coisas. Então, é mais com o contador. Gente, eu não sei muita coisa disso, não. Ah, mas é Só assim sei mesmo. com o contador, é mais fácil. É que você tem duas opções, né, gente? Você pode fazer, ou você pode ser um profissional autônomo ou abrir empresa. Se você for profissional autônomo, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, que ele vai te explicar. Se você for querer abrir uma empresa, entre em contato com um contador, que ele vai te ajudar, né, Dani? Exatamente. Só que assim, mesmo que você seja autônomo, né? Se tem ali a empresa ou é autônomo, você tem que entender que o que você faz é uma empresa, né? Então você presta um serviço. E toda empresa, todo serviço que você preste, ele vai ter, como é que é? Despesas, né? A gente tem um custo, a gente tem despesas da empresa. Então, que nem eu sempre falo para as pessoas, né? Depois que a gente abriu a empresa, eu aprendi muito com isso, né? Que a gente precisa ter dinheiro em caixa. Porque o que acontece? Não é o teu salário que vai pagar a folha, o combustível, uma cadeira que você precisa comprar, uma impressora, essas coisas, sabe? Então, isso é da empresa, a empresa que tem que custear isso para você. Cursos que você quer fazer. Então, isso tudo vem de empresa. Eu aprendi também por conta que o Renan tem uma pizzaria, então a gente consegue, né, prestar atenção. Mas, gente, ele tira tudo e pega do salário dele para investir na empresa. Não tem como. Então, Sim. assim, é a mesma coisa. Você tem que pensar que você tem que ter um plano, né, um financeiro, fazer uma planilha com todos os seus gastos. Ah, esse mês eu gastei com isso, gastei com aquilo. A gente fez uma planilha, que eu gosto muito de fazer planilha, a Paula sabe, Arrasa no Excel. e eu fiz uma planilha para saber o custo do combustível por quilômetro rodado. Então eu pesquisei, nossa, rodei a internet inteira, não existe assim planilha específica, Deixa eu te sabe? falar um negócio. Você tem acesso ao curso 2.0, né? Aham. Agora a gente já liberou o módulo de marketing, mas tem um módulo de precificação e oferta que a gente está colocando agora, que tem uma planilha, Dani, muito hard de precificação que você vai amar. Ainda mais você que é a doida do Excel aí, né? A gente tem essa planilha de precificação, conta Uhum. também a questão de quilometragem, quanto que você gasta para isso, quanto que você gasta para aquilo, né? De material, etc. Sim, Então, logo vai estar lá no curso também para você, você vai amar. Depois você me conta. eu vou dar uma olhada depois. Tá. Aí. Então, aí a gente fez, né? A gente pegou a nossa tabela de honorários e a gente Uhum, fez uma planilha com todos os custos, qual que é o preço de cada serviço. Então a uhum. gente faz certinho a precificação correta, coloca combustível. Então, assim, a gente sabe qual que é a distância porque a minha casa é a mais longe, às vezes, do centro, né, das coisas. Então a gente já faz bem certinho qual que é o gasto que a gente vai ter para esse cliente. Então você tem que ter tudo muito organizado. Né? Uhum. Como eu digo, mesmo que seja você sozinho, você tem que ter uma organização, porque senão depois você não vai conseguir se achar, né? Lá na frente, eu tô com 5, 6, 7 clientes ou mais e você começa a falar, ai meu Deus, mas não tô sem dinheiro, eu tenho que ficar comprando um monte de coisa, eu tenho muito gasto, né? Então, E às vezes tá essa pagando para trabalhar também, né? exatamente, às vezes você paga para trabalhar. Então, sempre ter isso muito bem organizado. Tem, às vezes, tem bastante no curso, né, que a Paula falou, também tem a planilhas que vai ter.
Na internet tem algumas planilhas mais básicas de financeiro, para Sim. ter uma noção, para você aprender isso. Uhum. Isso que é legal. E é É outra engraçado, né? coisa que colocar, né? Porque imagine, são 3 pessoas na empresa e todo mundo precisa saber o que está acontecendo, Uhum. né? São 3 sócias, então assim, eu preciso saber quando está entrando, quando está saindo, a Estela também, a Renata também. Lógico que a gente especificou uma pessoa para fazer essa função, né? Então, uma pessoa só que vai fazer isso, para não ficar aquela zona, né? Aquela bagunça. Uhum. Sim. Então, é bem legal você começar, tipo, a organizar também, né? Ah, eu tô sozinha, Paula, vamos supor, sou autônoma, né? Você fazer sozinha. Então, organize a sua agenda para isso. Toda segunda-feira eu vou verificar o financeiro, como que tá essas questões. Ah, terça-feira eu vou ver tal coisa. Então, assim, uma coisa que eu aprendi é a organização. Uma coisa de empresa que você tava falando aí é engraçado, né? Porque, primeiro, você é seu chefe. Então, não vai ter alguém te mandando. Se você quiser ficar uma semana sem fazer nada de trabalho, ninguém vai te mandar por isso. Só que daí o dinheiro não vem depois, né? Então, não vai ter ninguém te mandando fazer algo, não vai ter ninguém cuidando do financeiro para você. E quando você cria uma empresa, você acaba tendo que aprender um pouquinho de cada setor, de cada área, né? E eu acho que vocês fizeram isso também, uma coisa que é essencial quando você tem, até mesmo sozinho, né? Quando for um eu presa, né? Que chama, como é que é, né? Eu Eu, se você estiver sozinho, porque eu também comecei sozinha, e seja você sozinho, ou seja você com sócios, com parceiros, enfim, você tem que fazer a descrição das atividades de cada um. Então, por mais que seja só você, tá bom? Então faz isso que a Dani falou. Você vai ter que fazer uma descrição das suas atividades e a dica que eu dou, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: "Nossa, Paula, como você é organizada quando vem as coisas, né? Tipo, ai, no Trello, no checklist diário, não sei o que, na parede, né? Seja onde for". Aí eu falo: "Nossa, Paula, como você é organizada". Aí eu falo: "Não é que eu sou organizada, é que eu não tenho outra opção, né? Se eu não não for tem. se eu não for, eu vou esquecer, eu vou deixar passar, e aí, quem que vai ver, se não for eu, né?" É Então, você bem tem que ter isso muito bem descrito. E segue a dica da Dani. Ah, eu vou separar terça-feira. Coloca lá no Trello, gente. Vocês têm vão ter aula de Trello agora no curso também. Coloca lá no Trello. maravilhoso. É, você teve aula de Trello lá na mentoria, né? Mas a gente usa bastante. Desde o começo, É a muito Rê bom, sempre né? usou, ela mostrou, ensinou a gente e a gente usa. Nossa, é maravilhoso. É Então a gente maravilhoso. consegue organizar. Então, assim, eu fiz um tipo de documento, eu vou lá e coloco para alguém revisar. Então as outras meninas já vão ver que tá para revisar. Elas Uhum. revisaram, beleza. Então vai, tá ok esse arquivo, então deixa lá. Então, assim, é muito. Nossa, é maravilhoso. E você pode usar só para você. Então, se você for seguir a dica que a Dani falou, na terça-feira, o que eu tenho que fazer? A terça-feira, 2 horas da tarde, eu tenho que revisar o meu financeiro. Beleza, terça-feira eu tenho que revisar o financeiro. Na quarta-feira eu tenho que ver a agenda de possíveis clientes. Na quarta-feira. Então você acaba tendo que ter essa gestão, né, Dani? É uma coisa que eu sempre fiz, desde quando eu comecei a trabalhar, eu anoto, você já viu, acho que minha agenda, né, do celular, eu anoto tudo que eu tenho que fazer, porque assim, eu coloco sempre como prioridade tudo que tá marcado. Se eu marquei para as 2 horas da tarde que eu vou, sei lá, fazer certificado, eu coloco que eu vou fazer certificado, 2 horas da tarde eu tô sentada fazer certificado. Uhum. Mas, opa, acho que travou um pouquinho. Vamos ver se volta. Mas eu acho isso essencial, gente, essa questão de organização. Porque quando você fala em produtividade, se você não souber o que você tem que fazer no seu dia, você não vai conseguir ser produtivo. Viu? Só me avisem se o meu travou também, que eu vi que o da Dani travou. Me falem alguma coisa. Vocês estão me ouvindo normal? Tô vendo os corações subirem aqui. E se vocês estiverem me ouvindo normal, eu vou continuar falando aqui. Só preciso que alguém me avise que. Opa! Vocês estão me vendo então? Deixa eu ver se eu acho que o da Dani caiu só. Vou chamar ela aqui de novo. Qual control? O pessoal perguntando o que é Trello. Trello é um aplicativo, tá? É um aplicativo? Pode ser aplicativo ou pode ser site. Oi, Dani, caiu, né? Mas essa questão de organização, Dani, meu Deus do céu, eu acho essencial, assim.
Porque se você confiar no seu taco, digamos assim, esquece, gente. Você pode ser a pessoa mais produtiva do mundo. Eu me considero, Dani, uma pessoa extremamente produtiva, né? Sou bem executora, assim, eu sou produtiva, eu não, é bem raro eu procrastinar. E mesmo assim, eu não confio em mim, Dani, sabe? Assim, nesse sentido de, eu confio de, não, beleza, eu vou fazer o que tem que ser feito. Não, gente, se eu deixar para fazer o que tem que ser feito, não vai sair com o maior nível de produtividade possível. Então, assim, o que eu costumo fazer, acho que eu sempre dou essa diquinha aqui pro pessoal, mas vale para os novos aqui também, é justamente isso. Eu tenho o que fazer no mês, eu anoto as coisas que tem que fazer no mês, anoto, eu faço toda segunda-feira, então, um cronograma, não é cronograma, mas pode ser um cronograma semanal, que eu anoto as coisas, né, que eu tenho que fazer na segunda de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, enfim, anoto de segunda a domingo, né? E também tenho esse meu quadro mensal, meu quadro semanal, e daí eu faço checklists diários. Então, hoje, igual a Dani falou, hoje, o que eu tenho que fazer? Quais são as prioridades do meu dia hoje? É isso, é fazer certificado, é ver o financeiro, é isso, é aquilo. E aí depois você só vai. Isso é até legal que você se sente bem, que depois você vai dando um checkzinho, né? Nas coisas diárias. Aí você se sente bem, nossa, como eu sou produtivo. E hoje é legal fazer isso, porque assim, Paula, eu tinha mania de quê? Eu preciso fazer 10 coisas. Eu tentava fazer as 10 coisas ao mesmo tempo. Saía, eu Então. não fazia nada. Mas você sabe que eu tenho esse defeito, vou falar isso pra vocês, confessar algo agora. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho dificuldade com reunião, porque eu geralmente estou fazendo outra coisa antes da reunião. E aí eu quero continuar fazendo aquela coisa. Daí começa a reunião, a minha cabeça quer fazer as duas coisas. A minha cabeça quer fazer a reunião e o que eu estava fazendo. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, sabe, de não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu faço porque às vezes eu tô escutando o curso e tô trabalhando, tô fazendo outras coisas. Eu adoro fazer isso, sabe? Eu sempre coloco alguma coisa pra eu escutar, pra eu aprender enquanto eu tô trabalhando, sabia? Adoro fazer. Acho que eu não sei se é um cérebro de uma pessoa ansiosa ou uma pessoa, sei lá, né? Mas eu gosto de colocar. Deve ser assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer duas coisas, não tem como. Só focar em uma não dá. Né? Ai, que engraçado. E tem gente que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu funciono mais se eu estiver fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Que engraçado, né? E é engraçado porque às vezes eu tô dando curso, assim, alguma coisa e tô trabalhando. De repente eu paro, nossa, interessante, paro, vou lá e escuto o que de novo. Então, tipo, eu tô prestando atenção. Uhum, às vezes eu confesso que eu tô escutando lá alguma coisa, mas de repente eu, tipo, não, pera, deixa eu voltar, porque isso aqui é importante, né? Tipo, eu volto. Mas, enfim, isso aí é mais uma curiosidade. E aí vocês definiram. Ó, alguém falou assim, sou hiperativa igual. Será então, gente, que é coisa de hiperativo? Ó, vocês me diagnosticando aí. Ai, meu Deus. Mas ó, o que, que o Julian falou. Eu, nesse momento, vendo a live e estudando após, né? Tipo, não é só a gente, Dani. Ai. Mas, Dani, como é que vocês fizeram para definir as atividades de cada um? Como é que foi isso para vocês? Então, a gente foi definindo, mas assim, tipo, mais pra frente, sabe? Quando foi surgindo clientes, a gente foi tendo que falar, não, cada uma vai ficando em uma área. Então, assim, quem tinha mais facilidade numa coisa, fica naquela, quem tem mais facilidade nisso, fica nisso. Então, assim, cada uma foi ficando uma área. Mas é legal você falar isso, porque assim, quando a gente monta uma empresa, às vezes a gente quer tudo perfeito, né? E perfeição, gente, ela nunca vai acontecer. Isso é a notícia ruim que eu tenho para vocês. Então, geralmente você precisa entender como é que vai funcionar. Então, você tem que começar e daí você vai melhorando ao longo do caminho. Então, hoje, para vocês terem ideia, hoje eu tô mais no administrativo, na gestão, enfim, no coração do negócio, né? Essa parte mais operacional está com outras pessoas e eu faço essa parte de gestão. Mas até mesmo quando eu era sozinha, quando eu comecei na consultoria de alimentos, há muitos anos atrás, eu não fazia ideia do que era ter uma empresa, Dani. Eu só tinha no fundo do meu coração que eu queria uma empresa. Aí o que eu fiz? Ninguém ao meu redor queria fazer uma empresa de consultoria. Na época não era algo. Ainda mais porque eu sou veterinária, né, Dani? Então, para veterinários, isso nem se falava. Tipo, vou fazer uma consultoria em um restaurante. O quê? Sabe? Você é uma veterinária. E eu queria muito isso.
Então eu fui batendo a cabeça. E aí eu fui descobrindo as coisas no caminho. É diferente quando você já tem, que nem o pessoal aqui. Poxa, se o pessoal anotar todas essas dicas, amanhã o pessoal pode colocar em prática, né? Então aqui a gente já falou, olha, só as dicas eu vou repetir para vocês, para quem, chorinho para quem não anotou, anotar. Você tem que pensar então, até lembrei de uma coisa pra gente falar. Mas você tem que pensar no quê? Na escolha do seu nome, na identidade visual. Você pode pensar em fazer um marketing. Como que você vai fazer o teu marketing? Pensar talvez num site, num portfólio, no Instagram, certo? Você tem que definir as atividades. Se for você sozinho, tudo bem. Então, você vai definir as suas atividades. O que que você tem que fazer, né? Você tem que agora, no momento, buscar um contador, buscar a prefeitura da sua cidade, escolher o nome, né? Então, você vai colocando as atribuições um passo por vez, porque não adianta você colocar nas suas atribuições hoje, assim, captar clientes, sendo que você não tem uma base ainda da tua empresa. Então, primeiro você tem que ter a base. Outra coisa, além de você descrever as atividades, é você entender o teu nicho. Então, Dani, qual que é o teu nicho? Não, então outra coisa que a gente colocou é estabelecer, né? Então, o que que a gente vai oferecer? Quais são os serviços que a gente vai oferecer? Então, a nossa área, como as três são nutricionistas, a gente colocou lá que é consultoria e assessoria. Então, a gente pode elaborar cardápios, a gente consegue que nem rotulagem, que eu estou me especializando. A Estela tem parte de gestão. A Renata, ela tem de padronização. Então, a gente foi vendo o que, que cada uma tinha de para agregar, né, na empresa e a gente colocou esses serviços, né, à disposição. Então, a gente sempre organizar, né? Você colocou lá, tá? Quais são os serviços de consultoria e assessoria? Vai ser o quê? Então, é o BFE, como que é? Boas práticas de fabricação. Então a gente vai fazer a implantação, tudo certinho, tá? Se o local também quer isso, mais uma padronização, a gente consegue. Ah, precisa de boas práticas de manipulação, mas padronização, rotulagem, porque vão vender produtos, a gente também faz. Tabela nutricional também faz. Então, assim, a gente conseguiu agregar muito. E a gente foi muito mais para serviços de alimentação. Então, a gente colocou como serviços de alimentação. Uhum. Então, a gente atende restaurantes, né, por Curitiba e também próximo de Curitiba, né, região metropolitana. Mas o que a gente fez foi definir, né? Porque não adianta a gente pensar, eu vou fazer um monte de coisa, mas no fim você não consegue fazer nada, É isso que eu ia te né? perguntar, Dani. Hoje a Qualicontrol, ela não atua em que área de alimentos? Tipo assim, ó, essa Olha, área a Qualicontrol não atua. o que que a gente não atua na área de alimentos? Na indústria, a gente ainda não atua, nunca atuou, mas também não é algo que a gente tiraria, né? Então a gente Uhum. conseguiria, gostaria também, se tivesse oportunidade. É, que mais? A gente não atua em açougues, frigoríficos, que a gente poderia atuar não como RT, né, na parte Uhum. de parte de controle de qualidade, mas a Consultoria. gente também não atua porque eu acho que daí também é uma área que é muito específica e prefiro deixar para quem sabe. Mas, ó, eu gostei muito de conversar com você sobre isso. Justamente foi uma pergunta, né? Pareceu até uma pegadinha, mas não era. Por quê? Hoje, uma empresa consolidada, uma empresa que sabe o que quer, né, do seu negócio, ela também sabe com que ela não atua. E não tem problema nisso. Pelo contrário, isso é uma vantagem. Então, você conhece tão bem a sua empresa a ponto de saber no que você é melhor. E você quer focar no que você é melhor. Você vai querer focar no que você não é melhor? É aquilo lá. Se surgir a oportunidade, não sei o que, vocês podem optar por isso. Mas hoje a Qualicontrol sabe onde focar. E se vocês têm onde focar, se vocês sabem, vocês conseguem estudar mais aquilo, vocês conseguem ser especialistas naquilo e serem as melhores naquilo, né? Então a chance de sucesso é muito maior do que aquelas pessoas que acabam atirando para todos os lados, né, Dani? Então é importante você saber descrever o que você faz, mas também ter muito claro na sua mente o que não é da sua alçada, né? Exatamente. O pessoal tá falando, escolher um nicho é essencial, exatamente, porque é como a Dani falou. Quando você fala de restaurante de frigorífico, a legislação é diferente, os documentos são diferentes, a fiscalização é diferente, então é bacana você ter onde focar, né? É que nem a questão de RT, né, Paula? Que nem para vocês, vocês têm RT em muitos lugares.
Uhum. Para nutricionista, só que eu lembro, só tem que a gente conversou já, que é o PAT, né, que a gente precisa ser registrada, daí é o RT, e escolinha. É os Uhum. únicos locais assim que é obrigatório ter um RT. Lógico, se um restaurante quiser você com RT, ele pode, não tem problema Sim. nenhum, mas não é obrigatório, né? Então, essa é a diferença também. Sim. O que é muito legal, Dani, eu gosto muito do seu trabalho e de ter visto toda a tua evolução, assim, nesse caminho, até ver várias coisas, assim, com relação... Eu tenho uma visão, assim, os profissionais que chegam no Supremo, né, que são os nossos alunos, que já ganham mais de 10 mil reais por mês, né, que tem sua empresa consolidada, são aqueles profissionais que têm algumas características. Primeiro, eles entendem quem eles são, entendem o nicho deles, e eles não têm medo, Dani, de compartilhar, assim, com os colegas o conhecimento, de se ajudar. Tem muita gente que tenta reter, que quer pegar todas as áreas e daí não quer, sabe, não quer se ajudar. E na nossa comunidade de alunos é o contrário. A gente entende que juntos a gente vai mais longe. Inclusive a Dani, ela já conseguiu trabalhos com veterinários para fazer rotulagem do nosso grupo, né, Dani, de alunos. E isso é muito legal. Cada um entendendo o seu papel. Então, Dani, eu vivo te dando como exemplo. Se um dia alguém me perguntar assim, gente, quem aqui é especialista em rotulagem no grupo de alunos da Paula? A Dani. Todo mundo sabe que é você. Primeiro porque você soube fazer um bom networking, né? Então, você soube também ajudar os colegas, você soube conhecer os colegas, você soube ajudar eles e no sentido de... tanto profissionalmente, como nessa fase de networking também. Então, todo mundo lá sabe que se precisar de você para rotulagem, eles podem contar. E isso é tão Sim, legal, porque daí a Dani já indicou veterinários. Viu lá um açougue, não estava legal, ela pegou e indicou para uma aluna nossa também, que é veterinária. E o contrário também é verdadeiro, né? sim, Uma outra veterinária também chegou para Dani e falou: Dani, eu preciso da sua ajuda com rotulagem. Isso é muito legal, sim. cada um entendendo o seu papel e vendo como a gente se completa, né, Dani? Sim, exatamente. A gente sempre. Não dá para colocar como inimigos, né? A gente somos amigos de profissões. Então, assim, tem coisas que eu sei que você não sabe, o que você sabe, né? Eu também às vezes não sei. Muita coisa eu fui procurar o teu curso por conta que eu tinha pouco conhecimento na área de carnes. Então, assim, Uhum. era algo que eu gostaria muito de ter. Né? Então, assim, eu posso chegar num estabelecimento e saber se aquele produto de origem animal, ele é clandestino ou não, É. né? Já aconteceu de eu pegar um produto e falar, eu tô achando estranha essa chancela, não tá certo. Uhum. Não é da minha área, mas eu sei disso, né? Eu fui atrás de informação, eu tenho conhecimento, né? Então eu fui atrás, descobri que o local ele tem um sim e ele não poderia estar vendendo para onde ele estava. Então, né? Isso é essencial. Eu também, nossa, eu sempre falo aqui que eu aprendi a passar cozinha, né? A fazer visita técnica em cozinha com nutricionistas. E não é vergonha nenhuma, a gente se ajuda. Hã? Aprendeu o que que é cabrita Aprendi na o que é cozinha. cabrinha. Uma veterinária, né? Chegam para uma veterinária. Então, Paula, vai lá ver a cabrita na cozinha. Daí você fala, o quê? Estão fazendo um abate da cabrita lá na cozinha? O que está acontecendo? Mas eu aprendi com nutricionistas. E é uma. Nossa, gente, tem tanta área, né? Eu tava conversando esses tempos com. Não lembro com quem que eu tava conversando. E que tem campo para todo mundo, né, Dani? E essa área de alimentos é uma área que só cresce. Olha você. Você abriu uma empresa de consultoria de alimentos do absoluto zero na pandemia. E conseguiu cliente? Nossa, demorou um pouquinho, mas veio. E hoje, assim, que nem você fala, né, Paula? No começo é mais difícil de você conseguir. Porém, se você mostra o teu serviço, você vai sendo indicada. Então, é maravilhoso, é mais gratificante ainda. É. E tem gente perguntando o que que é cabrito. Eu tava rindo disso. Ai, gente, desculpa, é que é muito engraçado. Hã? Ferramenta que pica alimento, sabe? Que tipo, ele tem um negocinho aqui que você encaixa e você puxa assim. Aquilo se chama cabrita. Depois disso, o pessoal vai estar tudo no Google. O que é uma cabrita na cozinha, tá? Mas coloquem cabrita de cozinha, tá? Senão vai ficar aparecendo cabrita, cabrita, animal. Ai, Dani, acho que travou de novo você pra nós.
Gente do céu. Viu? E enquanto a Dani não volta aqui pra gente. Olá, a Tati tem uma cabrita e nem sabia. Ai, meu Deus, depois quero ver a foto da cabrita de vocês, meu povo. Mas, viu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que acho que acabou de cair a live e a Dani já volta aqui com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto isso, que eu tô bem curiosa para saber de vocês. Gente, qual que é o nicho que você escolheu? Qual o nicho que você mais gosta? Então você pode até pensar assim, eu não escolhi um nicho ainda. Mas qual o nicho que você mais se identifica, que mais tem oportunidade na sua cidade? É frigorífico, é indústria, é entreposto, é açougue, é restaurante, é supermercado? Conta pra mim aqui nos comentários que eu tô bem curiosa, porque eu posso trazer mais temas relacionados ao seu nicho aqui. Vamos ver, cadê a Dani? Tadã! Dani, tá aqui de novo. Deixa eu ver se eu chamei a pessoa certa. Agora sim. Ai, é o pessoal dando risada da cabrita. Oi, Dani. Voltei. Voltou. Mas, pois é, essa questão do nicho, ela é bem importante. E também saber, assim, ó, a questão do nicho na sua cidade, né, Dani? Porque o que adianta a Quali Control? Eu quero, sei lá, vocês querem serviço de alimentação. Sendo que na cidade da Dani não tem não tem muito serviço de alimentação, não tem, sabe, uma procura, uma cidade pequena que não tem. Ia adiantar? Não ia, né? Mas Curitiba tem muito serviço de alimentação, né, Dani? Mas é que nem indústria, né? Então, que nem eu estou em Ponta Grossa e aqui tem muita indústria de alimentos, então é diferente. Você vê, tem, lógico, restaurantes, estabelecimento de alimentação, porém tem bastante indústria. Então é uma área que é legal também de atuar. Então, exatamente. Aqui em Curitiba, Dani, é interessante porque tem muita coisa, né? Então, eu que Tem tudo. trabalho em frigoríficos também, gente, tem muita indústria aqui no redor de Curitiba, né? Em Curitiba também tem, porque eu trabalho em indústria que é dentro de Curitiba. Uhum. Mas tem muita indústria perto, né? Em região metropolitana tem mais, né? É que, na verdade, região metropolitana é mais barato, né, para as indústrias. Exatamente. E daí, Que quando elas vocês fizeram alguma. Beleza. Estruturaram o nome, estruturaram a identidade visual, estruturaram, sei lá, o Instagram, as atividades de cada uma, escolheram o nicho, viram o que vocês não fazem, viram o que vocês fazem. E depois, qual foi o próximo passo? Daí, o que que a gente fez? A gente fez uma apresentação que a gente utilizaria para ir apresentar essa empresa para os clientes, né? Para os nossos futuros clientes. A gente primeiro estabeleceu quais seriam esses clientes e daí a gente já foi vendo, quais contatos eu tinha, qual contato a Renata tinha, quais contatos a Estela tinha, e a gente foi indo, foi jogando, foi indo atrás, né, de clientes. Então, a gente montou uns slides, poucos slides para explicar o nosso serviço. No começo, a gente tinha um pouco sobre, a gente falava, vendia mais a questão do selo de qualidade. E depois a gente viu que não tinha mais, assim, o povo não estava pegando tanto esse, mas estava querendo boas práticas de manipulação da forma geral, entendeu? Uhum. Então, Vocês assim, foram a gente entendendo mais o mercado, né? exatamente, a gente foi entendendo o mercado que tinha. É, Então, o que que a gente fez? Definiu que a gente ia fazer consultoria, assessoria e rotulagem, né? Que é o que a gente tem também, e padronizações, né? Então, padronização, a Renata sempre, ela ensina a gente como que faz, tudo certinho. Então, assim, a gente tem essas especificações de cada uma, né? Então, a gente foi colocando. E depois disso, a gente foi o quê? Foi apresentando-as para futuros clientes. E com isso, Paula, a gente teve vários nãos, né? Óbvio. Quem E aí nunca teve vocês não? desistiram, né? Porque vocês tiveram não. E a gente foi entendendo o que era que a gente fazia de errado. Será que a proposta está errada? Como que a gente fazia a proposta? Vamos tentar dessa maneira? Então beleza, então vamos mudar. Olha que É, legal esse insight, gente. né? Então, assim, a gente foi testando, foi vendo, desse jeito não deu certo, então deixa de lado, vamos de outra maneira, né? Então, a proposta, hoje em dia, a gente faz ela bem descritiva, e modelo a gente pegou, eu peguei o teu modelo.
Você pegou o modelo do curso de proposta. Exatamente, É, a exatamente. gente tem um modelo de proposta no curso que ele já tá completinho, assim, já, enfim, tá completinho. Para você só pegar e colocar a sua marca, colocar o seu trabalho lá e começar a utilizar, igual a Dani usa. Eu vejo que as meninas, todo mundo que faz o curso usa aquele modelo, Dani, não tem como. É maravilhoso, porque assim, é algo que fica muito organizado, a pessoa entende. Porque você pegar e jogar assim, ai, boas práticas de manipulação, esse valor e pronto. Uhum. E o que mais que eu vou ter? Tipo, a empresa fica tipo, meu É um Deus, o que que eu vou. diferencial. E assim, ó, É, todo mundo que usa o modelo, todos os alunos que eu conheço, que eu converso, falam que usam aquele modelo de proposta para sempre, assim, tipo, adaptam, obviamente, né, a sua sim, realidade. Mas eu vejo que é uma das coisas que o pessoal mais gosta é o nosso modelinho de proposta. E e aí, o que eu ia falar para vocês? Que acaba sendo um diferencial. Tem algumas alunas minhas, Dani, que já chegaram, inclusive alunas que você conhece também. A Agatha é uma delas, que chegou falando assim: Paula, eu fui fazer uma proposta e ele falou para mim, teve a Agatha, a Ana, vários alunos falaram isso, que eles fecharam também por causa da proposta, porque eles acharam assim ó, algo muito legal, acharam um diferencial, um cuidado mesmo, sabe, com o trabalho. sim. Mostra essa organização, esse cuidado. Então, desde essa primeira fase, né, Dani, que é só para mostrar o trabalho para eles. Então, que legal. Eu vi a pergunta aqui se a proposta era feita no mesmo dia, tipo, da primeira visita com o futuro cliente. Na verdade, o que a gente faz? A gente vai conversar para ver o que, a pessoa quer. Não adianta eu chegar lá com uma proposta já, sem saber o que a pessoa quer. Vou oferecer Uhum. o quê? A pessoa quer padronização e eu tô vendendo rotulagem, entendeu? Então a gente não pode, né? Não tem como eu chegar com uma proposta, porque é algo muito único, Particular, né? né? É muito particular de cada estabelecimento. Então a gente sempre explica para o cliente e fala, olha, a gente vai fazer conforme o teu estabelecimento, porque um estabelecimento que é enorme, né? Tipo um frigorífico que é enorme, que é gigante, tem muitos espaços, muitas coisas. Você demora muito mais tempo para fazer uma visita, né? Você demoraria ali umas 3 horas às vezes para fazer uma aplicação de auditoria. Então, já num estabelecimento pequeno, que nem a pizzaria que a gente tem, ela é pequena. Em 1 hora você faz. Uhum. Então, tudo você tem que pensar, né? Então, é muito difícil você chegar com uma proposta já, É, né? cada um é muito único. Eu não gosto quando chegam para mim, vocês sempre me enviaram e-mail. Olha, eu quero uma proposta para supermercado de rede, tá? Eu falei, tá, mas eu preciso entender um pouco mais do estabelecimento. Não, eu só quero a Sim, proposta. Então, não, tipo assim, a pessoa que vem só pelo dinheiro também, digamos assim, né? Porque ela tá aqui fazendo uma cotação, ela não vai querer um bom trabalho, ela vai querer alguém que só vem pelo dinheiro. Da mesma forma, se alguém te contratar porque você é mais barato, ele vai te trocar por alguém que seja mais barato. Então, o nosso sim, trabalho é um trabalho de fidelização e de realmente sanar a dor daquele cliente. E uma coisa que eu gostei exato. muito que você falou foi que eu gosto até de comentar sobre isso com relação à prospecção, eu até citei já aquela, tô até olhando para eles ali, aquela analogia que eu faço do feijãozinho, já ouviu falando? Não, do feijãozinho eu não lembro. Eu coloco assim, tá até ali, depois eu mostro pro pessoal. Cada prospecção que a gente faz, troca um feijãozinho, tem um pote cheio de feijão e um pote vazio. Então, cada prospecção que a gente faz, a gente troca um pote do cheio e coloca no vazio. E para isso, até para setar as expectativas, né? Então, às vezes, a Sim, pessoa coloca a expectativa em um feijãozinho. Só que não, você tem que colocar a expectativa no pote quando ele estiver cheio de feijão. Ou seja, você já visitou muitos estabelecimentos, né? E a sim, cada feijãozinho que eu troco, eu penso assim: nesse cliente que eu fui, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado? O que eu fiz que eu tenho que continuar fazendo, que deu certo, e o que eu fiz que eu não posso mais fazer. E você até citou isso, né? Isso tem que ser sim, feito mesmo. Um estudo não é simplesmente fazer a prospecção por fazer. Você tem que entender o que deu certo e o que não deu, né? sim. É que nem perguntaram ali se a gente ia no local, mandava e-mail, mensagem, o que que a gente fazia? Mensagem de fumaça? Não, gente, calma. A gente estava no meio de uma pandemia, né? Então a gente não conseguia ficar indo nos estabelecimentos. Tem a questão de restrições e os estabelecimentos estão sofrendo muito. Então a gente tinha que ir com muita cautela, né? Uhum. Imagine, você vai oferecer um serviço para o local que às vezes ele não pode abrir, né? Pois Que nem é. agora a gente está em bandeira vermelha. Então, a gente tem que sempre tomar muito. Tava tomando muito cuidado com essas coisas. Então, o que que a gente fez? A gente foi pro Instagram. Uhum. Usaram Porque outras era ferramentas, né?
foi usando outras ferramentas. Porque assim, e-mail eu já utilizei e não deu certo, Paulo. Pra mim não Uhum, deu certo. Era uhum. só, tipo, uma pessoa responder, ah, ok, obrigada. Deu, tipo, Do mesmo jeito que uma mensagem automática também não dá certo, né? exatamente. Daí que nem a gente manda mensagem por Instagram e falar, ah, nossa, que legal. E também assim, entender, né? Você não pode chegar e colocar, ah, que legal os seus produtos de doce. E daí você manda para uma pessoa que faz, que é um restaurante de coisa salgada. Tipo, Meu tem Deus. que analisar o Instagram, pelo menos, da pessoa, né? Tipo, Uhum. falar, olha, que legal, teu Instagram, gostamos muito. Eu acho que seria interessante a nossa empresa fazer uma parceria com vocês. Alguma coisa assim, sabe? Eu acho que você também tem que ter essa conexão, né? E Uhum. algo que a gente sempre faz é nunca ficar off, né? Então, o que que a gente faz? A gente sempre está aparecendo. Ah, surgiu alguma coisa da pandemia, né? O que que a gente faz, né? A Renata vai lá, pega assim, panificadoras. A gente envia, olha, vocês podem ficar abertos até tal horário, não sei o quê. Então, é uma coisa que você vai ali colocando Uhum. restaurantes que a gente já conversou com o dono. Então, assim, são coisas assim, ah, não fechou ali. Naquele momento não era necessário. Porém, às vezes lá na frente ele vai falar: Nossa, tem aquelas meninas, elas sempre me mandam as coisas. E tá ali. Eles não vão conseguir pensar em outra pessoa, Dani. Porque Exatamente. isso é muito real mesmo. Às vezes, a conversão, gente, que é justamente esse fechamento de contrato, ela não é imediata, tá? Às vezes você precisa nutrir, é como se fosse um relacionamento, né? Você vai chegar e vai conhecer uma pessoa, vai pedir ela em casamento logo de cara? Não vai, né? É, Então, o que você vai precisar? Você vai precisar conhecer ela, vai precisar namorar com ela, para daí você casar, né? Então, é, é uma analogia mais fácil de entender, mas é verdade. Às vezes não é bem assim. Você vai chegar no estabelecimento, pronto, já vai pedir em casamento. Ó, vem cá, fecha um negócio pra mim aqui, me paga 10 mil reais por mês, que tá tudo certo. Isso não vai tá acontecer, tudo né? Então, se vocês mostrar para eles, se fazer conhecida, né? Ajudar, mostrar quem vocês são. Ajudar em que sentido? Até mesmo as publicações que vocês fazem é uma forma de ajuda, né? Então, vocês assim, têm um Instagram super legal. Quem ainda não conhece, depois vai lá no Instagram das meninas. Elas dão dicas, né? Pro pessoal. Elas sempre estão aparecendo, mostrando a rotina delas. E isso está sendo uma forma que você está nutrindo essa relação com os possíveis clientes, né? E para daí fechar o contrato pedindo casamento, né? e pediu em casamento. Pedir casamento. E outra coisa que a gente aprendeu, indo a mostrar as propostas, é você trazer benefícios, né? Você apresentar benefícios para a empresa. Qual que é o benefício que você vai ter lá dentro? A não ser que a pessoa vai só pagar para você ir lá e falar as coisas. Não, você tem que mostrar que, meu serviço, o que que ele vai ser? Para que serve as boas práticas de manipulação? Ela vai te trazer um rendimento melhor, às vezes, do teu funcionário, porque ele está treinado, Uhum. ele sabe o que que ele pode fazer e o que ele não pode. Às vezes, uma manipulação errada pode ocasionar uma contaminação de um alimento e que ele estraga em menos tempo, né? Ele duraria 10 dias. Agora dura 5 porque o manipulador fica pegando com a mão suja e acaba tendo que jogar fora. Então, desperdício, né? Que é algo que acontece muito em restaurante, é o desperdício. Então, assim, sempre tentar trazer os benefícios que você tem da tua empresa É, para eu acho que isso é essencial mesmo, Dani. É que nem eu sempre falo, principalmente para RTs, né? Muitos RTs tinham essa visão de que era chegar num lugar, só anotar o que estava de errado e ir embora. Gente, isso não existe. Você tá contratando, a empresa paga você para você ajudar de alguma forma, né? Então, como é que você vai ajudar essa empresa? Aí você vai ter que escrever, inclusive, quais são os benefícios da sua empresa, né? Sim, Então, você pode ajudar eles a aumentarem o lucro. Como que você ajuda eles a aumentarem o lucro? Por exemplo, fazendo ficha técnica daquele produto, ele vai reduzir o desperdício, né? Vai aumentar a padronização, vai diminuir o estoque. Então, vai, enfim, melhorar, otimizar o tempo dos manipuladores. Gente, você pode escrever uma série de benefícios e que você tem que nossa, pensar com a cabeça de um proprietário. Não adianta você pensar com a exatamente. cabeça de um nutricionista, engenheiro de alimentos, médico veterinário, seja lá o que for. Você tem que pensar com a cabeça do empresário. Então, eu e a Dani, às vezes, a gente conversa, porque o marido dela, né, ele tem uma pizzaria,
E daí, esses tempos, a gente até tava conversando. Dani, ela contou, nossa, olha o que aconteceu. Falaram isso e isso pra pizzaria do Renan. Uma empresa de consultoria falou isso e isso. Daí eu falei, e o que que ele falou disso? Porque eu e a Dani, a gente tinha uma visão daquela situação, mas uma visão como veterinária e nutricionista, né? E daí eu falei, mas o que que ele achou disso? Então, ele como proprietário, a gente tem que tentar entrar na mente do proprietário para ver qual que é a dor dele. O que que faria ele contratar o meu serviço, né? Pense que dono de restaurante ou qualquer estabelecimento, ele pensa nisso. Então você tem que diminuir, assim, ele tem que te pagar e valer a pena esse dinheiro que ele tá gastando ali, né? Porque para ele é um gasto às vezes. Depois ele sabe que é o teu valor, né? Que é um investimento para a empresa, né? Mas de começo, se ele não conhece, que nem muitas, que nem quando é RT em frigorífico, essas coisas, eles já sabem para que é a função do veterinário, né? Mas muitas vezes em restaurante eles não têm essa noção, eles não têm É. esse detalhe, né? De que para que serve? Ah, para que eu vou ter uma nutricionista aqui dentro? Só vai ficar enchendo o saco ali, falando que tem que jogar fora e pronto. Não, e muitas vezes você vai ter que ter um jogo de cintura, né? Então, assim, você visualizou um problema, você não está conseguindo resolver. Normalmente a gente senta e conversa né, com o dono, conversa com os manipuladores, pergunta para o manipulador às vezes, por que que acontece isso? Por que que está tendo essa, né, fica toda hora porque nem uma barata tonta? Às vezes o fluxo está errado, né? Eu Uhum. vou vir aqui, daí volta aqui, daí Nossa, vai e aqui, daí... cozinha acontece muito isso. Restaurante acontece muito isso. E aí o Então, produto assim, estragando. E sabe uma você coisa que eu tem tava que... pensando agora, que é muito legal? Olha, em meio a uma pandemia, né? Tem muitos. Agora, vocês, o nicho de vocês é um dos nichos que mais sofreu da nossa área, né? Então, por quê? A indústria ficou aberta, né? Frigorífico ficou aberto, supermercado ficou aberto, açougue ficou aberto, né? E o que que fechou? Serviço de alimentação, justamente o nicho de vocês. E vocês, então, poderiam pensar: pronto, acabou pra mim, oh vida, os céus. Não, vocês continuaram, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ajudar eles a passarem por essa fase. Eles não têm alguém que esteja atento nos decretos, que saiba como fazer eles ganharem nessa época que eles estão tendo que ficar fechados, que tenha os cuidados para eles evitarem ganhar multa também, porque tem cada dia muda a legislação, muda o decreto, muda os negócios, né? Então, em meio a uma pandemia, vocês abriram a empresa nesse nicho, que é o que mais está sofrendo na área de alimentos, e mesmo assim conseguiram clientes, justamente porque vocês conseguiram ter esse insight de qual que é o ponto principal, é ajudar eles, né, Dani? Exatamente. Você tem que sempre colocar na tua cabeça que o teu trabalho é auxiliar, né? Você vai ajudar aquele estabelecimento. Então, de alguma forma, você tem que ajudar. Uhum. E sempre que nem eu vi aqui um comentário que, é difícil a gente trazer os benefícios, né? Explicar. Coloca, que nem a Paula falou, pega um papel, escreve. Quais são os benefícios? O que que você consegue fazer? O que que o teu trabalho conseguiria fazer com que o serviço Uhum. ali, né? Então, já teve vezes de eu fazer conta, né, e mostrar pro dono que não valia a pena ele comprar aquele produto, né, em bag maior, porque ele custava, óbvio, né, e se for pequenininho ele vai custar mais caro. Porém, ele não usava, ele jogava fora. Então, no final do mês, custava mais caro. Uhum. Então, você ter essa parte também de você mostrar para o teu cliente, olha, usa esse tipo de insumo aqui, De do que você gestão, né? só você chegar lá e falar assim, não, você não pode usar esse aqui porque você só fica, ou só falar, tá vencido, tá vencido, tá vencido. Não, Boa, tem que gostei dessa. Você buscar a causa, né? Por que que isso está acontecendo? Como que a gente pode solucionar esse problema, né? exatamente. E eu acho que é muito raro quem pega e faz isso. Não, vem cá, tá vencido por quê? Ah, deixa eu entender. Você tá comprando maior, você tá gastando dinheiro, vamos economizar aqui, né? E aí, quando ele vê que está ajudando ele a economizar, ele fala, meu Deus. E o que acontece? Às vezes não. O proprietário ele não tem tempo de ver essas coisinhas, né? Então, se ele tem alguém para ajudar, meu Deus, ele vai supervalorizar o nosso trabalho, né? Sim, às vezes você chega no estoque, o estoque é abarrotado do negócio, você fala, Senhor Jesus. Uhum. Ou o funcionário vai lá, que já aconteceu,
e receber o produto, não fazer o controle na hora de recebimento e receber um produto que vai vencer em uma semana. Só que aquela Nossa. quantidade é para usar em 15 dias. Como que faz? Né? Então, assim, o nosso serviço é mostrar isso pro funcionário, que nem a gente fala, um funcionário bem treinado, ele saberia identificar que aquele produto não tá bom, que ele não Uhum. seria bom ali, porque a quantidade que foi comprada é para 15 dias e não para uma semana. Exatamente. São essas coisas. O pessoal até perguntou, vamos até. Dani, meu Deus do céu, passou super de Nossa, uma hora e a gente aqui. Eu sabia que essa live ia ser pouquíssimo, né? Não, fato, né? Mas pelo menos eu acho que deu pra gente falar várias dicas. Eu até fiz um. Como é que eu posso dizer? Que não foi um desafio com a Dani, fiz uma proposta para Dani, para a gente fazer um post em colaboração aqui para vocês, para deixar essas dicas. Ai, meu Deus, é muita moleza, né, Dani, que a gente dá para esse é muita povo. moleza. Nossa, muita moleza. Além de fazer a live de graça, a gente ainda vai fazer um post. Ah, não. Mas vamos ver se a Dani vai topar. Só depende se vocês pedirem, né, para Dani. Comentem eu quero aqui se vocês quiserem esse post com essas dicas da live de hoje, porque a gente sabe que é muita coisa, né, Dani? Mas então, Sim, enquanto vamos ver se o pessoal comenta bastante eu quero, para ver se vale a pena a gente sim. fazer esse post ou não, para ver se eles estão Ah, hard ou não. Hã? outra coisa, Paulo, duas coisas, na verdade, só rapidinho. Você sempre ter uma organização na hora de você, uma metodologia de trabalho, que isso Uhum. conta muito pontos na hora de você fechar negócios, porque o local vai saber que você sabe o que você vai fazer. Você tem lá um padrão, você vai, sabe que você vai seguir aquilo, como que você vai fazer, né? E dois, se você não tem cliente ainda, cria uma metodologia, começa a criar seus documentos, suas planilhas, que isso vai te ajudar lá na frente, se você não ficar louca. Não, mas você falou tudo, porque não adianta você fechar cliente e daí depois não saber o que fazer, né? Imagina. Ai, beleza, fechei um cliente. Meu Deus do céu, e agora? Então, por isso tem que estruturar muito bem essa metodologia antes, né, Dani? Ter os seus modelos, ter ali o que a gente chama, né, de segurança técnica. Inclusive, é Sim, uma das perguntas até. Não sei se você falou os dois pontos que você queria falar. é esses dois mesmo. Ah, tá. Uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente sobre isso. Então, quando o pessoal me fizeram uma pergunta ali que eu li rapidinho aqui nos comentários, e eles perguntaram sobre os documentos, né? Então, fale sobre os documentos. E isso, os documentos, olha, eu anotando aqui, só eu, né? Que anoto para minha própria live. Pelo amor de Deus. Mas, mas eu já anotei altas dicas do que o pessoal querem que eu faça post aqui, depois eu preciso fazer. Mas enfim, isso que a Dani falou, de vocês terem uma metodologia, também se enquadra nos documentos. Então, por que a gente oferece todos os modelos de documentos no curso completo? Para vocês conseguirem ter essa metodologia também e ter essa facilidade. Conseguir o cliente, opa, já tem um modelo lá para você só transcrever, né? Então, Dani, fala um pouquinho para o pessoal quais documentos que vocês fazem, que a Qualicontrol faz para serviço de alimentação. A gente faz os documentos que estão a pasta, né, de boas práticas, né, de qualidade que a gente tem. Então a gente reúne todos os documentos necessários, que é obrigatório, e também os complementares, né, porque tem alguns estabelecimentos que têm alguns documentos diferentes. E também uma pasta com as planilhas. Então a gente vai implantar os POPs obrigatórios, que está na RDC, e também a gente vai implantar documentos que são facultativos, né? Que a gente vê que para o estabelecimento é legal ter, né? Então, uma planilha, às vezes você vai pensar assim, eu vou pôr uma planilha de controle de buffet nesse estabelecimento. Só que o local não tem buffet, né? O lugar não usa, né? O local é à la carte. Então, você tem que pensar. Então, esse documento não vai ser necessário, essa planilha. Né? Então, você sempre tem que analisar, e que nem a gente fala, né? Você vai fazer um planejamento conforme o estabelecimento. Você vai ter uma metodologia? Vai. Até por conta que, assim, imagine, Paula, a gente tem três. Eu chegar lá, fazer uma coisa, de repente a Renata vai lá, faz a mesma coisa, daí ela chega lá, faz a mesma coisa, porque ninguém Nossa! Uhum. senta. Então, tem que ter essa organização.
Mas os documentos necessários os POPs, né? Manual de Boas Práticas, Planilha as de planilhas controle. controle. Então, você verificar quais são as planilhas de controle que você acha que é necessário nesse estabelecimento, né? Então, a gente vai, eles usam muito banho-maria dentro da cozinha, então a gente pode fazer uma planilha para banho-maria, Uhum. uma planilha de controle de temperatura dos equipamentos, né? A gente sabe que essa sempre vai ser utilizada, né? Só que assim, você tem que ver que tem locais que vão ter câmara de congelamento, câmara de refrigeramento, então vai ter balcão refrigerado, vai ser inúmeros, né? Então tem locais também que são vários pontos, né? Então você Uhum. tem que fazer uma cozinha, um para panificação, um para essa área, outro para essa área, então você tem que ir especificando, né? E Uhum. entender o estabelecimento. É, exatamente. Planilha de troca de óleo da fritadeira. E se o Exatamente. local quer utilizar aquelas fitas para verificar se tá boa, também pode utilizar. Aí você vai fazer uma planilha com esse tipo de informações. Então, assim, tem inúmeras planilhas para você fazer, gente. A gente pode fazer uma próxima live, Dani, já que a gente já sabe que não vai parar por aqui, né? A gente já fez algumas lives e vamos fazer várias outras. A gente pode fazer, quem sabe, uma live sobre serviços de alimentação, né? E aí a gente conversa um pouquinho sobre a rotina, né? O chão de. Como é que a gente chama agora? Vamos pensar, porque supermercado, chão de loja. A indústria é chão de fábrica. E serviço de alimentação é chão do quê? Da cozinha? Ai, cozinha. Chão da cozinha, chão do serviço de alimentação, né? A rotina lá, né? A rotina prática. O que você acha? Bora? Bora. Que legal. Então eu queria te agradecer, Dani, por eu também não quero, né, tomar muito seu tempo. A gente já passou super, já tá em 1h30 aqui, mas queria te agradecer por aceitar meu convite, por transbordar pro pessoal mesmo, né? Por não ter medo, assim, de transbordar o seu conhecimento pro pessoal. E eu acredito fortemente que quanto mais se dá, mais se tem. Então, eu acredito que só por essa live você já vai receber muito mais em dobro também, né? Por Amém. ter ajudado o pessoal aí. Queria te agradecer por tudo, pela confiança sempre, né, nos nossos cursos, no nosso trabalho e te falar que eu te desejo tudo de melhor para você e para a Quali Control. E é isso. Espero a nossa próxima live. Obrigada, Paula. Eu agradeço muito por sempre confiar e me chamar para fazer as lives e transbordar, né, bastante aqui. É muito maravilhoso você ser reconhecida, assim, ser chamada para fazer live, conversar com as pessoas. Isso é muito gratificante. É legal, né? Mas é tudo que. Um pouquinho só do que vocês merecem. E Dani, foi pouco, né? Meu Deus, passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. Mas, enfim, obrigada, Dani. Vamos marcar já a próxima. E a gente conversa lá no WhatsApp para marcar a nossa próxima live já. E pra gente fazer o post pro pessoal, combinado? Combinado. Então, tá bom. Beijo, Dani. Beijo. Tchau. Tchau. Gente. Deixa eu falar então alguns recadinhos para vocês. Eu fiquei feliz, né, que vocês gostaram da live, muita gente aqui comentando que gostou da live, gostou das dicas. Vamos ver se eu faço então esse post com a Dani para ajudar vocês e já dar esse resumão da live, porque meu Deus, passou muito rápido e são muitas dicas. Mas não se preocupem, tá, gente? Por dois motivos. O pessoal perguntou sobre a metodologia, sobre documentação. A Dani falou um pouquinho sobre isso, mas a gente tem modelo de tudo isso no curso, tá? Então, no curso completo, a gente tem o passo a passo para você conseguir cliente, para você construir um nome, para você ter um módulo só de gestão, um módulo só de precificação, um módulo só de marketing, justamente para você construir a sua empresa do absoluto zero, tá? Então, a gente literalmente pega na sua mão e te ensina todo esse beabá no curso. E para ajudar, o que a gente faz também? A gente tem um módulo sobre documentação, tá? Nesse módulo de documentação, a gente tem o modelo de manual de boas práticas, que a Dani comentou, o modelo lá de tudo que você vai precisar, que inclusive vamos mostrar, né, no intensivão. Tem o modelo de todas as planilhas de controle que você vai precisar, todos os modelos, tá? Então, planilha de controle de recebimento, de armazenamento, e não sei o que lá, etc. Tem todos os modelos de planilha de controle. Tem o modelo, gente, que a gente falou para vocês, de POP. Tem o modelo de memorial. Tem o modelo
de proposta, tá? Então a gente tem modelo de contrato também. Eu sempre recebo dos alunos que é o curso que eles viram com mais material de apoio possível na vida. Então, não se preocupem que a gente entrega tudinho para vocês, o beabá mesmo, tanto da sua empresa, quanto do que você vai precisar de metodologia para ter uma empresa de consultoria de alimentos de sucesso, tá bom? Com todos esses modelos já que você vai precisar na tua prática. Então, a gente te dá total segurança técnica no curso, tá bom? E o que mais que eu ia falar para vocês? Deixa eu ver. Nananã. Vamos ver se eu vejo mais alguma... Ah, lembrei. Inclusive, gente, não se preocupem, porque além disso... Ah, beleza. Quando cabe o curso, Paula, vocês já sabem, no dia 6/6, com todos esses modelos maravilhosos, com tudinho. Por isso que a gente chama de curso completo, porque é tudo que você precisa saber do zero ao ter segurança técnica e uma agenda lotada de clientes. Mas amanhã, gente, a gente vai continuar esse assunto. Então, uma live é pouco? Claro que é muito pouco uma live. E fiquei muito feliz de ter a Dani aqui com a gente, porque ela foi, né, uma das alunas que eu acompanhei todo esse processo do zero a uma empresa de sucesso que as meninas estão agora, e admiro super a empresa delas, então fico super feliz. E amanhã a gente vai continuar esse papo, meu povo. Então, hoje foi bom, mas a gente vai continuar esse papo amanhã, porque de fato é muita coisa. Seria muita coisa para uma live só. Então amanhã a gente vai ter uma live 19 horas com a Aline Assis, né, da @rotulagem, falando sobre empreende alimentos. O que significa isso? A gente vai dar sequência a esse papo. Então, como você sair do zero, do absoluto zero. Você pode ser estudante de graduação, pode ser de outra área, né? Tá atuando em clínica e querer vir para essa área de consultoria. Então, a gente vai ensinar você a sair do absoluto zero a ter uma empresa de sucesso em RT e consultoria de alimentos, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã, 19 horas, para o nosso Empreende Alimentos. Combinado? Anotem as dúvidas de vocês para amanhã estarem aqui com a gente responder essas dúvidas, tá bom? Beijinho, beijo para vocês. Me contem também o que vocês acharam dessa live. Olha lá, saindo daqui já vou direto pro curso da Paula. Amanda, animadaça. Adoro, gente, alunos hard assim. O pessoal falando, parabéns pela live, já que era a próxima. Amanhã, né, gente? Aproveitem que a semana vai passar muito voando, gente. Vocês vão ver. É tanta coisa, né? Tanta dica maravilhosa. Ó, o pessoal falando, pisquei e a live acabou. Vai ficar salva assim, Carol? Vou deixar aqui pra vocês, tá bom? E espero vocês, então, amanhã, 19 horas, para o nosso Empreende Alimentos, tá bom? Um beijo e até amanhã, meu povo. Bora ser hard, hein?